Eu gostaria hoje de falar com vocês sobre um assunto que tanto fala, tanto mexe com as mulheres. É um assunto que às vezes mexe com os homens, mas nem tanto, mas como mexe com as mulheres. As mulheres, elas se preocupam muito com a sua autoimagem, preocupam muito com a sua reputação, né? Como que ela vai ser vista, como que ela vai ser notada, como que ela vai ser percebida. E muitas vezes essa preocupação em excesso deixa alguns pontos muito vulneráveis na vida de uma mulher. Como nós estamos aqui esta tarde e o assunto aqui é para nós ficamos mais à vontade para falar sobre isso. Como a gente adquirir a autoestima e como manter a autoestima em tempos de crises. Eu acredito que cada uma de vocês tem uma história de vida, né? Uma história difícil, outras que às vezes é o seu olhar. Tem pessoas que passam tanta dificuldade e olha para a sua história e fala, você não passou nada, a minha que é difícil. Mas cada um sabe da dor, da dificuldade que cada pessoa tem, né? Cada pessoa passou, cada desafios. E aqui nós vamos ler em João 4, que é uma história muito conhecida, para a gente começar a palavra. Uma história muito conhecida, que é a da mulher, a mulher samaritana, né? Que Deus, Jesus, ele foi encontro com essa mulher no momento em que ela não estava nem esperando que Jesus fosse chegar até ela. Às vezes você vem à reunião, às vezes você não está nem pensando em que algo vai acontecer de diferente na sua vida. Sabe aquelas coisas que acontecem quando você não espera que vai acontecer? Aí acontece. Mas quando você está ansioso demais para que algo aconteça, parece que a sua ansiedade impede o responder de Deus. Que Deus, Ele quer que nós venhamos aquietar o nosso coração. Que Ele venha acalmar a nossa alma. Ele não trabalha mediante a nossa ansiedade, mediante a nossa justiça, a nossa pressa. Ele não trabalha dessa forma. E eu vejo aqui na história dessa mulher, que ela estava num momento assim, que ela não imaginava que algo ia acontecer e mudar a história dela naquele dia. Naquele horário que ela foi à fonte, que era um horário mais quente do dia, que era meio-dia, né? Então vamos lá. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como? Sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana. Que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te dizes, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os deu aos seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu e lhe disse,
qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquela que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais venha ter sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vá, chame o seu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Vamos parar aqui. Essa mulher, quando Jesus disse para ela, da água viva, né? Que jorrava, a água viva que dava a vida eterna. Aqui Jesus estava falando numa linguagem de eternidade, numa linguagem espiritual, e mesmo assim ela não estava muito entendendo o assunto. Ela naquele momento, ela ainda não tinha entregue a sua vida, os seus problemas, não conhecia Jesus, e ela estava numa linguagem e Jesus em outra. E muitas vezes as nossas emoções, as nossas vidas, elas comunicam erradamente para nós. Quando nós estamos vivenciando uma situação difícil, qual é o olhar que você tem com relação a você mesma? Você tem um olhar, se o Espírito Santo não estiver te ajudando, te conduzindo, você terá um olhar diferenciado. Essa mulher, ela tinha um olhar diferenciado para ela mesma. Ela ia àquele lugar no sol do meio-dia. Por quê? Porque ela não podia ir num horário que as outras mulheres iam pegar a água. Ela era uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e o que estava com ela não era dela. Existia uma dependência afetiva na vida daquela mulher. Eu imagino, lendo a palavra, que aquela mulher tinha uma carência emocional na vida dela. De repente, a história de vida dela era de sofrimento, de abandono. Eu não sei qual é a sua hoje, mas quando nós temos uma dificuldade nas nossas emoções, na autoaceitação, na autoimagem, quando isto é distorcido na vida de uma criança, de um adolescente, quando você chega à fase adulta, isso já está mais difícil para a pessoa olhar e aceitar Jesus na sua vida, lavar, limpar, transformar. Aquela mulher, ela teve, até Jesus falar, ela só abriu mesmo o coração e entendeu que Jesus era um profeta, era um homem diferenciado, quando ele revelou a ela que ela já havia tido 5 maridos e o que estava com ela não era dela. Mas aquela mulher, ela começou uma conversa com Jesus com a verdade. Quando Jesus retornou para ela, o que ele disse? Falastes a verdade. Qual é a verdade que nós devemos falar hoje para Jesus? Qual é a verdade que precisa ser dita hoje para o nosso Deus? O que tem dentro do seu coração, da sua alma, que hoje precisa ser tratada? Que hoje precisa vir à luz da palavra? Porque muitas coisas, eu não sei, a palavra não fala, não relata a idade dessa mulher, mas era uma idade que a mulher já tinha tido uns 4 maridos, já estava no 5º, com certeza adolescente, ela não era uma jovenzinha, né? Já era uma mulher madura. E já havia passado por várias frustrações, e ela não conhecia Jesus como nós conhecemos Jesus hoje. E quantas dificuldades as mulheres passam
E quando não conhece Jesus, fica muito mais difícil as pessoas terem a sua vitória, vencerem os seus desafios. A pastora Cássia conhece a minha história. Eu contei a minha história várias vezes no Recomeçar, pastora. Sempre, e o Alex do lado falando, ela é uma mulher de oração. Ela orou muito por mim, convencido, né? E todo empolgado. A Helena está conhecendo ele lá no café da manhã, sabe o quanto ele gosta de brincar, né, Helena? Ele falou para mim hoje, eu vou lá ver você pregar. Eu falei, você não vai. Você não aparece lá, não. Lá é só mulher, você não vai lá fazer graça. Mas assim, algumas pessoas conhecem, né? Me conhecem e sabem da minha história. Eu vou contar só um parêntese, só para encaixar dentro dessa palavra. Porque hoje eu sou uma mulher construída pela graça de Deus. Mas eu tinha um casamento de 24 anos, cuidava de uma igreja das congregações, né? E um dia o meu ex-marido resolveu aventurar e ele quis trocar eu com quase 50 por uma de 20, né? 25. Eu tinha 24 de casada e ele foi aventurar e arrumou uma mulher, né? Até era da igreja mesmo. Não deu nem trabalho, não saiu nem da igreja para dar trabalho. Arrumou lá mesmo. E ela tinha 25 anos e ele aventurou e foi embora. Aí foi embora, depois ele arrependia uma semana, ficava doido, desesperado, voltava. Foi na segunda vez, eu acho que ele voltou umas 2 vezes, não sei. E aí depois eu falei, não, você não vai bagunçar com a minha vida. Eu tenho um Deus que eu sirvo. Então tem coisas na sua vida que você vê que não dá. Não dá. A pessoa desistiu de um propósito, desistiu de uma caminhada. E aí as ovelhas ligavam, falavam, pastora, você não aceita ele de volta. Se você aceitar, você vai ser pior que ele. O povo estava me aconselhando. E você não preocupa que você não vai ficar sozinha. Pior que ele, você não arruma. Era só esses conselhos que, assim, eles não sabiam como aconselhar, né? Mas era a forma que eles achavam que era melhor para me aconselhar. E eu tive problema de pressão alta na época, fiquei muito mal, uma semana. Eu vinha no culto no domingo, quando era na reunião, na terça, quarta, chegava aqui, estava difícil até para vestir roupa para vir para a igreja. Porque uma semana eu perdi mais de 5 quilos, cheguei aqui um dia, não tinha roupa para vestir. Fui vestir a roupa, sabe aquela roupa que você veste no domingo, quando é na quarta, não te serve? Vesti, quando eu fechei, nem precisava fechar, a calça caiu, literalmente. Aí eu cheguei aqui, a pastora Cássia falou assim, você emagreceu? Você emagreceu? Eu falei, emagreci, pastora, só 5 quilos essa semana. Então, assim, foi dias de muito difícil, muito, muito difícil, porque a gente era líder de casais e eu não imaginava. Eu tinha tanto foco como eu tenho, né? Foco nas coisas de Deus, eu não imaginava que alguém pudesse desistir do propósito, alguém que caminhou tanto na palavra, alguém que ministrou tanto, um dia desistisse de Deus. Para mim, aquilo era uma desistência de Deus, não era só do casamento. Mas aí depois o Espírito Santo foi me consolando, e a pastora Cássia me consolando, a igreja me acolheu. Eu sei que Jesus, em 6 meses, eu tive a oportunidade, a pastora Cássia me deu a oportunidade aqui na ABM. Eu trabalhava, artista plástica na época. Aí eu fui trabalhar com as pinturas, com os idosos, aplicar as pinturas num grupo que existia, da psicóloga, né? O projeto Afeto era. E aí eu me envolvi ali, e Deus foi abençoando, e a vida foi seguindo.
até que a vida seguiu. E naquela oportunidade eu falei, com essa oportunidade eu vou estudar. Mas não tinha condições de pensar em estudar. E naqueles dias, aqui a BM teve que fazer uma declaração para mim de uma pessoa que não tinha condições nenhuma, porque eu precisava financiar os meus estudos. E então, aquilo que veio para mim, eu transformei pela graça de Deus, porque eu conhecia Jesus. Eu sou convertida desde a minha infância. Com 9 anos eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu nunca tive experiência com o mundo. Nunca fui do mundo, não presto para o mundo, graças a Deus. Então, isso me ajudou muito quando foi num momento de muita crise, muita dificuldade. Porque naquela época, assim, eu perdi tudo, não tinha emprego, não trabalhava. Eu vivia, mas o ex da obra, né? De cuidar de ovelhas, cuidar de igreja, fazer discípulos. E aquilo caiu no meu colo. E não fui eu que escolhi, mas foi o que tem sido ministrado aqui no coração de vocês. Quando as coisas ruins vêm, o que você vai fazer com o que você não escolheu? Mas você precisa caminhar. E um dia, minha autoestima estava um pouco baixa, porque você, querendo ou não, se sentindo linda, maravilhosa, né? Uma manhã, você com a cara amassada, você olha no espelho e você pensa, meu Deus. Naquela manhã, o Espírito Santo, eu olhei no espelho, o Espírito Santo falou claramente para mim. Eu habito dentro de você, eu que cuido de você, nada vai te faltar, nada, eu é que cuido de você. E realmente Deus assim foi generoso demais com a minha vida. Eu sei que na época a pastora Cássia abriu uma mala grandona e falou, escolhe tudo que você quiser aí de roupa. E as roupas dela maravilhosas, né? Até pouco tempo eu tinha umas, pastora. Falei, vai durar mais de 10 anos. Então, assim, aí vinha para a igreja, saía, toda bonita, né? Vestida de pastora Cássia, você imagina, então que você fica linda. E então, naquela crise, eu ainda tive umas vestimentas diferentes, umas roupas que alegrava o meu visual. E aí eu fui fazer a psicologia, né, entrar na faculdade. Quando eu chegava na faculdade, para mim era uma oportunidade que Deus havia me dado. E eu era a aluna mais disciplinada que existia. E eu chegava às manhãs, o povo, dia de prova, eu chegava tão feliz, tão alegre. A alegria do Espírito Santo tomou conta da minha vida. Eu nunca fui uma mulher sentia derrotada, nem triste, mas naqueles dias, com o mover de Deus na minha vida, eu falei, meu Deus, eu fui ungida naqueles dias com a alegria do Espírito Santo. E aí Deus começou a me abençoar, e eu estudava, os livros eram o meu consolo, e eu ficava naqueles livros, e o tempo passou, e foi passando, e eu fui estudando. Eu tinha uma tia que tinha 100 anos de idade já, ela falava assim, você não casa, você só casa depois que você formar. E aí eu falava, gente, eu já estou com mais de 40, tia. Como é que eu fico sem casar, tia? Depois dos 40, ninguém vai me querer se eu demorar demais. Brincava com ela. Ela falava assim, se você formar, aí se você tiver mais inteligente, você vai ter mais sabedoria para escolher. Ela com 100 anos de idade, né? E eu sei que aí eu fui orando e aí depois de um tempo, eu me casei com um pastor, era lá de Campinas, do interior, e fui morar no interior. E o casamento durou 9 meses, porque ele foi para roubar a caminhonete, ele foi assaltado, né? E roubaram a caminhonete, mataram ele. E aí eu falei, meu Deus, de novo sozinha. Aí falei, pastora Cássia, voltei para chorar. Aí eu acho que nisso
nisso eu volto para chorar. Mas antes disso, eu conheci o Alex, né, que eu estou casada com ele hoje. Se ele estiver escondido por aí, eu tenho que falar que ele é o homem mais lindo do mundo, porque senão lá em casa eu vou escutar, né, pastora? Ele é lindo, que ele que está me amando, né? Mas ele tem um coração e ele é lindo mesmo. E aí eu conheci o Alex antes de eu me casar com o pastor. E conheci ele aqui, e aí eu comecei a conversar com ele. Mas aí quando a ex dele ficou sabendo que ele estava assim, com conversa com uma pretendente, que não era lá essas coisas de ruim, né? Era uma coisa boa, a mulher logo deu um jeito de... Ela foi até para fora do país na época e voltou falando para a pastora Cássia: olha, eu quero restaurar meu casamento, eu preciso restaurar, eu preciso de dar um jeito na minha vida. E assim, foi um caso difícil que houve, né? Mas aí a pastora Cássia chegou em mim e falou: olha, você é pastora, você já cuidou de casais. Lembra, pastora? Pastora Cássia, lembra não? É tanta coisa, né? Tanta história, você mal lembra das suas, né? Vai lembrar dos outros, né? Mas aí ela foi e falou para mim. E eu fui, na época, desisti do relacionamento, que eu estava começando a conversar. Desisti, e eu sei que ele estava bem apaixonado já. E eu falei: não, você vai, dá uma oportunidade, tenta, faz esse casamento dar certo. E aí eu sei que depois de um tempo, ela voltou a fazer a mesma coisa que ela havia feito, né? Se envolvido com outra pessoa. E acabou que ele ficou tão decepcionado que ele lembrava. Aí ele falou depois para mim, né? Quando ele me encontrou novamente, ele disse que lembrava que ele tinha aceitado o desafio, e que quando ele aceitou o desafio e que depois aconteceu novamente dele passar pelo que ele tinha passado, ele pegou e ficou muito, muito triste, porque ele pensava: nossa, eu perdi a oportunidade da minha vida, né? Eu perdi a Gislaine, eu podia estar casada com ela hoje, e lamentou. Só que naqueles dias ele acabou de de separar, passou um tempo, não passou muito tempo, eu fiquei viúva. Aí a irmã Nicinha falou um dia para ele, falou: senta. Ele disse que estava trabalhando não sei aonde, e a Nicinha mandou ele sentar, e ele literalmente sentou na escada onde ele estava. Obedeceu ela, e ela foi e falou para ele: a Gislaine ficou viúva. Aí ele falou assim: não acredito. Aí eu sei que não tinha muito tempo que eu tinha ficado viúva, ele me ligou. Quando ele me ligou, eu falei: irmão, não me liga não, irmão. Eu fiquei brava, gente, mas eu fiquei brava. Aí depois eu fui analisar: gente, por que essa braveza? É porque atrás daquela fera, né, estava uma mulher ferida, magoada, decepcionada, que a morte, quando vem a morte para alguém, a perda de uma morte, não foi você que provocou, mas um sentimento de vazio tão grande que eu fiquei naquela época. E aí, mais uma vez, eu tive que superar. E depois, não passou muito tempo, eu estava frequentando outra igreja por conta dessa história dele, né? Aí eu voltei para cá. Voltei para a catedral, e aí nós começamos a conversar, nós começamos a namorar, e logo depois nós nos casamos. Até a pastora Cássia, a igreja, nos presenteou com a cerimônia aqui na igreja, né? Aqui mesmo fez a nossa cerimônia. Então, assim, foi um momento de superação. E como que eu venci cada etapa? Em muita oração, busca de Deus, porque o diabo, ele mostra para você que, olha, você é crente, você é serva, por que isso acontece com você, por que isso, por que aquilo? Nós estamos com os pés sobre a terra, e nós somos sujeitos a
a tudo que vem nesse mundo, mas só vem nas nossas vidas algo que é para o seu crescimento. Deus, Ele é justo. Pode você não ser justa, pode você não ser justa, mas aos olhos do Senhor, Ele vai fazer o que é justo para você, o que é justo para a sua história. Você já percebeu quando você quer fazer um julgamento de alguém, você sempre imagina que o julgamento que o outro vai fazer de você não é justo, mas quando é a sua vez, os seus sentimentos, você sempre julga que você não é merecedor, que você não merece passar por isso e por aquilo. Na época eu imaginava, algumas vezes, mas depois quando eu ia para a presença do Senhor, o Senhor falava ao meu coração, eu te criei para crescer e eu te criei para avançar, para você ser mais que vencedora. É um desafio na sua vida. Então, a minha história em mais de 10 anos foi marcada por histórias de superação, porque vinha as lutas, mas Deus, Ele levantava de uma forma diferenciada, porque a gente tem que apegar com esse Deus. E essa história dessa mulher, eu acho assim, todo mundo, né, prega sobre essa história dessa mulher, mas era uma mulher sofrida, uma mulher que ela tinha uma dependência afetiva de alguém, ela precisava estar com alguém para ela sentir inteira. Muitas pessoas buscam relacionamento, ou buscam em outra pessoa uma aprovação que ela nunca teve na vida dela. Em algum momento ela acha que está no outro isso. E quando ela conheceu Jesus ali, quando Jesus disse a ela que Ele era a fonte, e que Ele ia mudar a história dela, realmente ela deixou o cântaro ali, e foi para a cidade, e já virou evangelista, gente. Ela já virou evangelista, foi no mesmo dia, na mesma hora. Ela não ficou sendo coitada. Ai, coitada de mim. Ai, que dor. Não. Ela deixou ali a dor, o cântaro dela. E foi buscar em Deus a sua vitória, a sua solução. E aqui na terra não é diferente. Nós passamos por luta, por dificuldades. Mas nós não vamos ficar olhando, lambendo as nossas feridas. Nós vamos olhar para Deus e juntar, colar em alguém que pode nos ajudar. Na época, eu colei com a pastora Tereza, com a pastora Cássia, com algumas irmãs aqui, que eu não vou citar o nome de todas, que às vezes eu posso ofender alguém, mas esquecer de alguém. Mas assim, para chorar mesmo, eu chorava para Deus. Chegava aqui, pastor, o negócio está esquisito. E ela falava, chuta a vaquinha. Joga a vaquinha no brejo, para vir coisas boas de Deus. Então assim, e depois eu tive oportunidades na área do meu trabalho. Eu trabalhei 8 anos no interior. Deus me usou muito no meu trabalho. E hoje eu estou só com um consultório e estou cuidando agora da minha mãe. Minha mãe está velhinha e eu estou com esse desafio. Mas ela está uma gracinha, está obediente. Porque vocês já viram que os idosos são um pouco teimosos, né, gente? Quando a gente começa a ficar teimoso, você já vê que você já está ficando no meio de idade, né? Você já viu, só a dona Terezinha que é obediente. Né, dona Terezinha? Só a senhora, né? A dona Terezinha chega aqui toda arrumadinha, uma gracinha. E eu fico olhando e falo assim, deve ser obediente. A mãe da gente que é teimosa, né? Mas a nossa história é assim. A vida te oferece um limão. E o que você vai fazer com ela? E naquela manhã o Espírito Santo falou comigo, falou o quanto Ele me amava, o quanto eu era preciosa e o quanto Ele iria usar a minha vida para
abençoar gerações, pessoas, o quanto a minha palavra tinha peso, o quanto a minha palavra tinha valor. E eu falei, até a dor sua, quando você está passando, você tem que saber em quem você confia, qual ombro que você vai chorar, em quem que você vai se achegar. Porque as pessoas, muitas pessoas que não têm o Espírito Santo, vai olhar para você não com um olhar de vencedora, não com um olhar de justiça de Deus, mas vai olhar para você como coitada, coitada. E eu lembro que quando houve a traição, nós viemos aqui para a igreja, deixamos lá a igreja, né? E no dia da ceia, pastora, cheguei aqui, não estava na congregação, cheguei aqui, as irmãs vieram, me abraçavam, e vinha outra, chorava, abraçava. Eu falei, gente, mas esse povo tá tão aquebrantado, povo quebrantado. Eu não sabia que eu tinha sido traída ainda, né? Mas algumas irmãs sabiam, porque o negócio vaza, né, gente? Vocês sabem aquele negócio? Irmã, vamos orar por fulano, porque, menina, você precisa ver o que aconteceu, você não sabe. Eu acho que eu entrei nessa fila aí da oração, porque vinham as irmãs me abraçar. Gente, elas choravam tanto, e eu falava, gente, mas que povo quebrantado dessa igreja, né? Porque lá na congregação não tem esse povo tão quebrantado, mas não era. Porque elas estavam com dó de mim. E eu mesma não estava nem sabendo o que estava me acontecendo. Mas o Espírito Santo nos prepara. Ele nos prepara, Ele guarda, Ele sabe do seu futuro antes mesmo de alguma coisa acontecer na sua história. A sua história já tinha sido escrita por Ele. Então nós servimos um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus que julga a nossa causa, um Deus que não te abandona em momento algum, seja qual for a sua história. Deus está na sua história. Hoje eu virei uma psicóloga e o que eu mais escuto é histórias, né? Histórias, a maioria delas são tristes, mas no final a gente vai mostrando, com a graça de Deus, a pessoa tendo um outro olhar dela mesma. Porque quantas pessoas desistem delas mesmas, quantas pessoas olham no espelho e acham a pior pessoa, né? A pessoa acha, eu não fiz tudo certo. Na época, a pastora Cássia arrumou um psicólogo para mim na época. Eu fui muito bem cuidada, gente, aqui. A pastora Cássia pagou até psicólogo para mim. Na época não era barato, até hoje não é, né, pastora? E eles pagaram, a igreja pagou o psicólogo para mim, e eu fui para a terapia. E aí eu chorava, falava, gente, ele é louco, olha que mulher linda, maravilhosa, porque a minha autoestima já tinha melhorado. Olha, que péssimo negócio que ele fez e tal. Estava assim, com a autoestima boa, mas a alma estava ferida, né? E eu sabia que era até questão de dias para o Senhor e me curando, e eu sabendo o que é passar pelo que muitas pessoas haviam passado. A gente ministrava para casais muitos anos ministrando o ano inteiro para casais, e raramente eu vi uma separação, e de repente você vê naquela situação e fala, meu Deus, parece que a esperança, quem tinha, era o povo. Quando a força sua era para ajudar alguém, era bem melhor do que você ser ajudado, né? Mas Deus, assim, Ele foi tremendo. E o entendimento, eu acho que o melhor de tudo é o seu entendimento, é você entender o que você está vivendo. Porque às vezes você passa por luta, por dificuldade, mas você não sabe o porquê que você está vivendo isso. Aí você se vitimiza, você vira vítima da situação, você vira uma coitada. Quantas mulheres, né, as psicólogas que estão aqui, atendem e sabem, quantas mulheres que se colocam na posição de que eu sou a coitada, eu sou feia, a água queimou, por isso que ele me largou, trocou eu por outra, e começa a buscar culpa para justificar
aquela dor tão grande que nem a própria pessoa se libera daquela responsabilidade que não é dela. Não foi ela que escolheu aquilo para a vida dela, não foi ela que fez uma escolha. Essa mulher da Bíblia, da palavra, ela fazia escolhas porque ela não conhecia um Deus. O dia que ela conheceu Jesus, a história dela mudou. O dia que ela permitiu a verdade entrar no coração dela, a história dela pôde ser mudada completamente. Aquela mulher da palavra, quando ela disse para Jesus que que ela não tinha marido, o que é, naquele momento, tomou o coração dela? A culpa, né? A culpa por si se revela. Aquela mulher, ela sentia a culpa. Ela sentia o sentimento inadequado. Ela não se sentia amada. Então, ela sentia uma culpa tão grande e ela mesma, com a resposta dela, ela se revelou a Jesus. E Jesus gostou tanto da revelação dela. Por quê? Porque Jesus conhece a nossa história. Ele conhece a sua história. Ele conhece cada história aqui. Não tem histórias só lindas, maravilhosas, de conto de fada. Até as princesas são abandonadas, né? Até as Rapunzel são transformadas. Então, mas Jesus, quando entra na nossa história, até as histórias terríveis, elas trabalham a seu favor. Deus usa a sua história. Amém? Deus usa a sua história de dificuldade, de luta, para mostrar para outros que você pode ser amada, pode ser cuidada por um Deus poderoso. Porque quando nós justificamos a nossa parte, quando nós condenamos alguém, quando nós justificamos que a nossa situação nós somos melhores, nós estamos fazendo o quê? A Bíblia diz que as nossas justificativas são trapos de imundícias. A Bíblia fala, vocês sabem o que é trapo de imundícia, né? Eu acho que já falaram muito aqui. Trapo de imundícia naquela época era como os mods de hoje, né? Lá não existia mods, não tinha Santa Marta, não tinha a Drogazil, não tinha essas coisas na época, né? E aí as mulheres usavam um trapo, um pano, e depois enterrava, né, aquele pano. Era na época até acho que tem lugares que ainda é assim, né, pastora? Eu acredito que ainda tem lugares que tem pessoas que não têm condições mesmo, que ainda vivem essa realidade. Então, quando nós fazemos um julgamento, por exemplo, essa mulher da palavra, ela se deixou, ela se rendeu, porque Jesus, ele tinha argumento para tudo ali naquele momento. Ele é Deus, ele é soberano, ele tem argumento. Não dá para você argumentar. O que dá? É você se render. Eu errei, eu pequei, eu fiz, eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia. Deus tem misericórdia de mim, Jesus. Está doendo, me ajuda. Onde é que eu vou parar com isso? Mas Ele é soberano. E Ele vai pegar cada detalhe da sua história e vai trabalhar a seu favor. A seu favor. E quando nós misturamos a justiça com o rancor e com a raiva, no nosso proceder, nós vamos ser injustos. Nós vamos ser injustos no julgamento. Eu fiquei muito tempo falando para mim mesma que eu havia perdoado, que eu tinha perdoado, porque quando eu fiquei viúva, não tinha ninguém para eu me responsabilizar a situação. Aí eu fiquei um pouco chateada com Deus. Eu falei, Deus, mas agora que parece que o negócio vai, Ele me trata tão bem, Senhor, eu sou a princesa desse lar, Jesus. E aí acontece, né, o que aconteceu, e eu fiquei assim um pouco frustrada. Falei, Deus, o Senhor não me quer casada, Senhor. O Senhor quer eu solteira, dormir na cama grandona.
Porque eu casei muito cedo e parece que até para você adaptar a ficar solteira, você anda, parece que está faltando alguma coisa. Eu fiquei muito tempo assim. Mas enquanto Deus não me curou, não apareceu um casamento para dar certo. Né? Porque eu fiquei viúva, depois de um tempo eu caso com o Alex. Aí eu falei para o Alex, Alex, você faz eu orar bastante, Alex. Agora vai. Então, assim, porque a gente precisa entender que Deus tem o processo dele, Ele vai usar a sua vida, na vida de alguém, Deus vai usar a sua história para alcançar a história de alguém. Agora, quando nós somos justos demais, nós não entendemos a justiça de Deus, porque você vai fazer a justiça através do seu rancor, da sua raiva, da sua dor. Você não vai ter o olhar de Deus na sua história. Você vai culpar todo mundo. Quantas vezes a pastora Cássia já subiu aqui e já fez uns desabafos? Como assim? Deixa eu lembrar aqui, pastora. Aqueles desabafos que ela é culpada do que acontece lá na casa de alguém. E o pastor, a pastora... A história nossa, a história do povo, não passa pela história. Você está na igreja e você não pode passar por nada. Na época que eu cuidava de igreja, tinha pessoas que falavam para mim, olha, eu estou passando por isso, você não foi lá em casa me visitar. Eu falei, irmã, mas você sumiu, foi só domingo. Eu já estou te ligando, minha irmã. Que carência é essa? Que dificuldade é essa? Não pode esperar. Às vezes não ia na igreja para chamar a minha atenção. Então, assim, e às vezes a pastora Cássia fala, né? De quantas coisas que culpabiliza ela, a liderança, por conta de dores que às vezes as pessoas estão passando. O que eu vivi na época não teve culpa de ninguém. Foi a responsabilidade só de uma pessoa que escolheu isso para a sua história. E quantas coisas acontecem na sua vida que às vezes não é a sua responsabilidade, mas caiu no seu colo. E aí? Como que você vai fazer? Quem é que vai dar a direção para a sua vida? Nós temos 2 caminhos a seguir. Nós temos o caminho da justiça, que quando o Espírito Santo fala aos nossos corações, nós conseguimos fazer justiça. Agora, quando nós entregamos ao rancor, a mágoa, o ressentimento, a vingança, o Espírito Santo não pode fazer nada por nós. Porque Ele não habita em templo que não é limpo. E como que Ele vai habitar dentro de nós? Nós somos errantes, erramos, né? Temos as nossas falhas, nós olhamos para nós e nos vemos com tanta perfeição e às vezes julgamos o outro com tanta dureza, com tanta rispidez. Mas o Espírito Santo, quando você pede Ele, Senhor, entra dentro de mim, me ajuda nesse julgamento, Senhor. Senhor, me ajuda, me ajuda a entender o porquê. Me ajuda a entender, Senhor, porque o Senhor é soberano. O Senhor é majestoso. A gente não pode vangloriar das coisas que deu errado. Mas, gente, depois que passa, que a coisa começa a dar certo, aí você fala, Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu chorei tanto, não precisava. Né? Ele vai te consolar lá na frente de uma forma tão soberana, tão tremenda. Mas na hora da sua dor, você fica com raiva de tudo, acha que Deus te abandonou, mas espera, permanece firme, que lá na frente você vai chorar, mas de alegria, chorar de contentamento na presença do Senhor. O Senhor vai te usar muito, mas quando você não se colocar no lugar de vítima, quando você entender, você precisa entender o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Qual é a história que Ele quer fazer através de você? Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor o seu coração
o que eu peguei da palavra que eu preparei, pastora, só foi o versículo. E o resto eu falei, Deus, faz o que o Senhor quiser, porque quando a gente quer estar no controle demais de tudo, o Espírito Santo só olha para nós e fala, então vai. Você quer fazer do seu jeito, faz do seu jeito. Mas quando nós colocamos o Espírito Santo para trabalhar nas nossas vidas, dá espaço para Ele, Ele muda a nossa história. E que o Senhor possa, esta tarde, falar ao seu coração, o que precisa ser mudado dentro de você? Como que você está se sentindo? Você tem sido um juiz severo com você? Feche os seus olhos. O Espírito Santo está falando aqui aos corações esta tarde. Você tem sido juiz severo com você, com as pessoas, com quem anda ao seu redor? Como tem sido a sua história? Como tem sido a sua justiça? Você tem sido uma pessoa flexível, que deixa o Espírito Santo trabalhar através de você, mesmo na dor, mesmo na angústia? O Espírito Santo tem tido liberdade para trabalhar em você? Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar trabalhando, o Senhor possa, Deus, mover no coração de cada vida aqui que está, ó Pai, nesta tarde. Senhor, o Senhor conhece a história de cada uma, o Senhor conhece, ó Deus, a dor de cada uma, o Senhor conhece o sucesso de cada uma, o Senhor conhece, ó Deus, o levantar de cada uma. Pai, que esta tarde, ó Deus, cada irmã aqui possa abrir mão, ó Deus, daquilo que não glorifica o Teu nome. Senhor, que nós possamos abrir mão, ó Deus, na nossa vida, na nossa alma, nas nossas emoções, aquilo que não agrada o Teu coração, meu Pai. Ó Senhor, que o Senhor ministra nos nossos corações, na nossa mente, que o Senhor possa ter liberdade esta tarde, ó Deus, para transformar as nossas vidas, para renovar dentro de nós o Teu Espírito, ó Pai, para que nós possamos ser luz e sal da terra, para que nós possamos, ó Deus, caminhar com a cabeça erguida, ó Deus, e saber que o Senhor é soberano, Pai. Senhor, porque nos momentos que nós tivermos que passar, Pai, que não são bons, mas sabemos que o Senhor está conosco, e o Senhor vai nos colocar do outro lado, ó Deus, em pé seco, em terra seca. Nós não vamos afundar, nós não vamos afogar, porque o Senhor é Deus na nossa história, meu Pai. Quando o Senhor entra na história de uma pessoa, o Senhor transforma. O Senhor transformou quantas vidas na sua palavra, e o Senhor tem transformado até hoje, e o Senhor não vai parar, porque o Senhor é Deus, e o Senhor precisa só da nossa mente, só do nosso coração. Pai, entrega ao Senhor, o resto o Senhor faz. O Senhor é o Deus que é soberano, o Senhor é o Deus soberano, o Seu reino é para sempre, Deus, e queremos estar nas Tuas mãos, na Tua justiça, e não na justiça nossa, nem na justiça dos homens, porque só o Senhor é Deus, e o Senhor é justo, Pai. Obrigado, ó Deus, que o Senhor fale, que o Senhor ministre em cada vida aqui, para a glória e honra do Teu nome. Amém? Deus abençoe vocês.